O que eu faria se eu tivesse que começar do zero hoje no digital? Você que nunca vendeu, você que está pensando em entrar para esse mercado e às vezes falta clareza nas informações, eu preparei o mapa 10K. O que é o mapa 10K? O que você precisa fazer, o básico bem feito, o arroz com feijão para você faturar os seus primeiros 10 mil reais na internet. Vamos lá, vamos para a minha tela, rapaziada. Se liga, primeiramente eu separei aqui em 4 passos, tá? Esse mapa 10K, para você que é iniciante, que está conhecendo o mercado agora, entender basicamente o que eu faria. Porque na internet tem muita informação, cada um ensina uma coisa, precisa disso, precisa daquilo. E, gente, é mais simples do que parece. Isso eu garanto para vocês, porque se eu precisasse hoje começar do zero, muitas coisas eu não faria. Eu ia fazer o básico bem feito, eu ia focar naquilo que traz resultado. E hoje eu quero trazer para vocês só aquilo que traz resultado de fato. Vamos lá, passo número 1, como escolher um produto, tá? Gente, isso daqui muita gente erra no passo 1 e eu quero trazer esse conteúdo para você não errar no seu passo número 1. Bora lá. Primeira coisa, conheça o produtor, conheça o histórico dele. Pesquise um pouco, às vezes já é um picareta, já é uma pessoa mal falada no mercado, às vezes ele só vende as mentorias dele, ele não tem resultado vendendo o próprio produto, os produtos que ele tem validado, quem valida são os próprios afiliados. Então, assim, entenda o histórico do produtor. Outra coisa, histórico de vendas do produto. Não precisa ser um produto muito antigo, porque todo produto, uma hora ele para de vender, é normal no mercado. Então, assim, que esse produto tenha pelo menos alguns meses no mercado e ele esteja em uma crescente. Porque pode ser que você vai entrar e vai surfar uma onda muito grande nesse produto, tá bom? E eu também não aconselho a você pegar um produto que tem um histórico de venda muito bom, mas é um produto muito antigo, tá? Porque pode ser que esse histórico de vendas é de um período de 1, 2 anos atrás e nesses últimos meses ele não tenha vendido tão bem, tá? E aí talvez você entra nesse produto porque viu lá, faturou 10, 15, 20 milhões nesse produto, só que você não sabe que o produto está em declínio, tá bom? Se o produto é de qualidade, gente, isso aqui faça uma breve pesquisa no Google, se tem muitas reclamações, se é recorrente, se sobre o suporte, se essas pessoas responderam a essas reclamações, e aí você já tem um pouco de noção se o produto é de qualidade ou não. Outra coisa, se o produto tem estoque suficiente para você trabalhar, porque não adianta, né, a gente ter um produto muito bom que vende, mas só que eu conheço muitos afiliados, já escutei muitas histórias de pessoas que se dedicaram muito ali para acertar o criativo, para vender, um esforço danado, e quando começou a vender, teve dificuldade porque fechava a venda e não tinha estoque para entregar para o cliente. Ou então eles até, enfim, completavam a venda, demorava para postar, para gerar o código de rastreio, não tinha uma logística eficiente. E aí o que acontece? O cliente vai ficar no seu pé, enchendo o seu saco, e você, o tempo que era para você estar vendendo, você está cuidando, dando suporte para produto que não foi entregue, para produto que atrasou demais, entendeu? Então, são pontos que você tem que analisar para você ter uma operação cada vez mais eficiente. Você tem que antecipar os problemas para você ter uma operação saudável. Conheça o histórico do seu produtor, conheça se o produto está subindo as vendas mês após mês, se o produto é de qualidade. Se o produto tiver qualidade, você vai ter recompra. Tá? Então o cliente vai comprar de você hoje, daqui 3 meses, 6 meses, ele vai voltar e vai comprar mais. Outro ponto muito importante, se tem estoque suficiente do produto. Cansei de ver pessoas que começaram ali, tiveram muito trabalho para validar um criativo e se dedicaram bastante. Aí na hora que valida o criativo, falou agora vai, aí não tem produto, aí tem falta de estoque, aí demora muito para postar o produto, e aí o cliente começa e encher o seu saco o dia todo dia, e ali a energia que era para você estar gastando para vender mais, você está resolvendo BO, que se você tivesse tido mais calma na hora de escolher o seu produto, você não estaria passando por isso. E vamos lá, material para anunciar, funil validado e script. Então é isso aqui, tem material, tem as fotos do produto, tem fotos da fabricação do produto, tudo isso é muito importante para a gente produzir nossos criativos, os nossos anúncios, tá? É interessante ter todas as fotos dos kits ali para a gente mandar foto para o cliente, falando que o pedido já foi separado, isso aí é tudo estratégia de venda. E tudo isso o produtor tem que fornecer para o afiliado, tá? Mas vamos lá, passo 2.
como fazer um anúncio. Como fazer um anúncio, muita gente trava nessa parte também. Escolhe um produto, escolhe ali um produtor, cara, eu vou ficar firme aqui nesse produto, vamos para cima, não vou ficar pulando de galho em galho. Beleza, agora vamos fazer um anúncio. Só que aqui muita gente erra porque começa a pagar as pessoas para fazer anúncio e nunca aprende. E se você não sabe fazer algo, não tem como você cobrar algo de alguém. Então você precisa aprender alguns princípios. Eu não estou falando que você precisa ser um bom editor, eu também não sou, entendeu? Eu terceirizo também, mas se precisar fazer eu faço. Eu sei fazer, entendeu? Mas como não é minha habilidade principal, eu levo muito tempo para fazer, e aí acaba não compensando, tá? Porque eu estou resolvendo coisas mais importantes com o meu tempo, e aí eu terceirizo. Mas uma coisa que eu não abro mão até hoje, e provavelmente eu não vou abrir, é do roteiro do criativo, tá? O que acontece? O criativo, o anúncio, ele é dividido em 3 etapas: gancho, corpo e CTA. O que é o gancho? O gancho é os 3 primeiros segundos do vídeo. Nos 3 primeiros segundos do vídeo você tem que chamar a atenção. Hoje em dia está todo mundo só scrollando ali, passando vídeos e vídeos e vídeos. Então você precisa chamar a atenção para que ele fique no seu vídeo. A sua primeira tarefa é chamar a atenção. Porque você pode ter uma bela história para contar aqui, você pode falar muito bem do seu produto, da dor do seu cliente que resolveu com o seu produto, você pode contar uma bela história. Se aqui você errou, as pessoas não vão chegar no corpo do seu anúncio, tá? Então, aprenda a chamar a atenção. Uma dica muito valiosa: chame a atenção do seu público com uma coisa específica da dor dele. Eu não sei se você vai entender. Mas vamos lá, se eu vou vender um produto de emagrecimento, comece o seu gancho falando de, por exemplo, Ozempic ou bariátrica ou Monjaro. Então, assim, você vai brincando com isso, tá? Então, basicamente é isso. Comece chamando a atenção dessas pessoas, inclua palavras que tenham a ver com o problema dessas pessoas, tá? Logo ali no início. Corpo. O que é o corpo do anúncio? O corpo é o contexto da história, tá? Você vai contar a história de alguém que estava passando por um determinado problema e aí encontrou com o seu produto e você vai apresentar essa solução. Isso é um anúncio. Isso é um criativo. Anúncio nada mais é do que uma publicidade, tá, gente? Vocês que não são tão habituados, na televisão toda hora a gente vê anúncio. Então, aqui a gente faz isso de forma democrática na internet, qualquer pessoa pode fazer. Então, você tem que dar muita atenção nisso aqui, fazer isso aqui muito bem, que aí você vai atrair pessoas cada vez mais conscientes do problema que tem e conscientes que o seu produto é a solução, tá? CTA, o que é CTA? CTA é a Call to Action, chamada para ação. Tá? Aqui no digital a gente tem essas terminologias, é melhor você ir se adaptando, tá? Mas basicamente é a chamada para ação. Clique no botão aqui abaixo, fale com um de nossos especialistas que vai te atender agora. Então, assim, isso é uma CTA, tá? Isso é uma chamada para ação. É o finalzinho do vídeo onde você chama a pessoa que está assistindo ali, o seu lead, para clicar no botão e falar com alguém ou ir para alguma página de destino. Então, o CTA é isso, tá, gente? Passo 3, como anunciar. Esse é outro ponto onde muitas pessoas travam também. Muita gente, às vezes, só de olhar o gerenciador de anúncios acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. E aí que eu vejo muita gente errando. Começa ali, você está começando no digital e aí você quer escolher um produto e aí você paga alguém para fazer anúncio e aí você paga alguém para subir os seus anúncios no gerenciador de anúncios. Eu vou só atender aqui, eu vou só fechar a venda. Cara, primeiro que a pessoa vai fazer o anúncio para você de qualquer jeito, vai fazer o criativo. A outra vai fazer ali a gestão de tráfego, não é você que fez o criativo. A pessoa que está fazendo a gestão de tráfego vai jogar a culpa no criativo, tá? E você não sabe fazer um criativo para você poder cobrar ali. E você também não sabe anunciar para você cobrar o gestor. Vai que o gestor está fazendo alguma coisa de errada. E aí que você gasta muito dinheiro, dando dinheiro para essas pessoas, e você não tem resultado, tá? Então, gente, anunciar é princípios, tá? Subir campanha, tem muito vídeo no YouTube, tem todo o treinamento que você entrar para vender o produto de alguém, alguém vai ter essas aulas explicando de fato como fazer. E é simples, tá, gente? Não é esse bicho de 7 cabeças, tem muito número ali, mas você não precisa olhar para tudo, tá? A operação é de fato simples.
é operacional, tá? A questão de você subir um anúncio no Meta Ads é algo muito operacional e qualquer um pode aprender, tá bom? Então, assim, o que eu tenho para dizer é faça o básico bem feito, tá? O que é o básico bem feito? Ou você não precisa ficar com um monte de perfil, não precisa ficar criando um tanto de coisa. Não, cara, fica em paz, calma, você está começando. Lembre, isso aqui é o mapa 10K, você não fez nem 10 mil ainda, e aí muita gente fica enchendo a sua cabeça de informação, falando que você precisa de muitas coisas, de muita estrutura. Você até vai precisar, mas no momento não precisa. Se eu fosse começar hoje, eu ia fazer isso aqui, ó. Provavelmente eu ia fazer isso aqui em um dia, no outro dia eu já estava vendendo, tá? Então, basicamente, isso aqui é o que eu faria, tá? E o que é o básico bem feito? Você vai ter um perfil do Facebook. Ah, eu não tenho Facebook. Pega de algum parente, de um tio, vó. Esse povo mais velho gosta do Facebook e geralmente são perfis muito bons. Não vai nessa de comprar esses perfil barato aí não, que você vai ter dor de cabeça, entendeu? Pega um perfil de um parente, compra, dá R$ 50 ali, a pessoa nem usa para nada, a pessoa vai continuar usando o Facebook dela normal, você só vai usar a parte profissional do Facebook dela. Então, com o perfil de Facebook, você segue um breve passo a passo ali, você já consegue subir suas campanhas. Não terceiriza isso sem antes você aprender. Depois que você aprender, tá tendo resultado, eu prefiro terceirizar isso aqui porque eu vou cuidar de outra coisa, então terceiriza nesse ponto, tá? Mas enquanto isso, não faz isso, tenta aprender, gente. Eu falo demais, quanto mais conhecimento você ter, menos você vai depender de dinheiro, de capital. As pessoas ficam bitoladas. Quanto que eu preciso para sair da CLT? Quanto que eu preciso para virar minha chave no digital? Você não precisa de muito dinheiro, você precisa de conhecimento. Porque, gente, eu falo com muita segurança para vocês. Se por um acaso qualquer coisa dá errado, eu vou voltar do zero e vou fazer isso aqui. Com cartão de crédito, com dinheiro emprestado, eu faço isso aqui e a questão de tempo a gente consegue validar tudo e se reerguer de novo. Por quê? Conhecimento. Mas não tem como você ter esse nível de segurança se você começar a terceirizar as coisas sem antes você tentar aprender, tá bom? E foque na venda, o resto é detalhe. Isso daqui é muito interessante, porque assim, às vezes a gente acha que a solução da nossa vida tá no hack que está dentro do gerenciador de anúncio. É a forma de anunciar que muda o jogo. Não é, gente. Anunciar é padrão, tá? Claro, a gente tem um passo a passo ali que segue e você tem como você errar também. Mas não tem esse hackzinho, tá? Isso não existe, tá bom? Então foque na venda. Foque em ficar bom de venda, em conversar com o cliente, entender as dores do cliente. Quanto mais você fica bom nisso daí, menos você depende de qualquer outra coisa. Independente de qualquer coisa, você é um bom vendedor. Você vai ganhar dinheiro independente do mercado. Se o digital acabar, se a internet acabar, você é um bom vendedor. Você aprendeu a conversar com o cliente, aprendeu a escutar as dores do cliente, aprendeu a solucionar aquele problema do cliente. Então, basicamente, é isso, tá, gente? Foque em vender. Anunciar, gente, é passo a passo, é bem tranquilo, tá? Passo 4, atendimento/fechamento. Aqui você tem que acordar todos os dias querendo ser o melhor. E, de fato, isso você tem que ser bom. Tem que aprender a ser bom pelo seu próprio bem. Não necessariamente você vai ficar fazendo isso a vida toda, tá? Porque é desgastante, você precisa ficar ali atendendo, trabalhando, conversando com clientes. Nem sempre eles vão comprar, tá? Mas só que é isso que vai te levar para o próximo nível, tá? Porque pensando em empresa, você ter seus vendedores, você ter seus atendentes, você precisa ser bom nisso para você poder cobrar e ter pessoas boas ao seu lado. E já te adianto, tá? Para você ter pessoas boas ao seu lado, pessoa boa, não fica onde ela enxerga que o líder não é bom, que o líder é fraco. Então você precisa ser bom, você precisa dar exemplo, tá? Então foque muito nisso aqui, que isso aqui vai mudar seu jogo. É chato, mas você precisa. Exato, é chato ficar ali atendendo cliente, tem cliente que vai ficar meia hora no telefone com você e não vai comprar. É isso, mas fazer o quê? Tá? Vai aceitar a vida que tem? Vai simplesmente jogar a toalha? Você precisa fazer. E coloca na sua cabeça uma coisa, cara, tudo que eu fazer aqui é pro meu bem, é pro bem do meu negócio. Então, não é igual um trabalho CLT que você começa a fazer aquilo ali, você acha que você vai fazer aquilo ali o resto da vida, você não vai ganhar um aumento que seja. Você vai dedicar, você vai ligar, você vai fazer o que precisa ser feito. Com o tempo, você vai conseguir colocar pessoas para fazer aquelas atividades, tá? Mas você precisa passar por esse processo.
tá? E no digital as coisas funcionam bem rápido, tá? Quando você pensa que não, você já está contratando, já está indo para cima. Para vocês terem noção, gente, aqui eu tenho 7 meses de mercado. 7 meses que eu comecei, não é 7 meses de produtor, tá? 7 meses que eu comecei como afiliado. Então vale muito a pena você pagar o preço, você trabalhar sem olhar a hora, porque não é que você trabalha menos do que você trabalharia para outra pessoa, mas tudo que você se esforça vale a pena, vale muito a pena, você é muito bem recompensado por isso. E por último, quanto melhor você fica, melhor você vai conseguir treinar os seus vendedores, é isso. Outro erro grande que eu vejo, que eu já vi algumas vezes, a pessoa nem começou no mercado e já contrata um vendedor. Você não sabe como que você vai falar para um cliente ou para o seu atendente, na verdade, o que ele tem que dizer na hora de uma objeção. Como que ele tem que falar, qual o tom de voz que ele tem que falar com o cliente, o que que dá certo e o que que não dá, porque você não passou pelo processo. Passe pelo processo, gente, é rápido, no digital o processo é rápido, tá? Mas vale muito a pena, tá? Então, basicamente, gente, isso daqui foi o que eu quis passar para vocês hoje, tá? O mapa da SK, que eu fiz de forma bem básica para vocês entenderem que não é bicho de 7 cabeças. É rápido, tá? Se eu precisasse começar, com certeza eu faria isso aqui em um dia, tá, gente? Começaria a estruturar, subir as campanhas para começar no outro dia. No segundo dia eu já estava anunciando, tá? E já estava vendendo com certeza, porque é aquilo que eu falei para vocês. É o conhecimento que faz a gente encurtar o caminho e ter essa confiança de dar passos cada vez mais largos, com mais consciência, sabendo onde apertar, que parafusos apertar. Quando a gente inicia uma operação, a gente precisa ajustar vários parafusos, mas você vai pegando esse feeling com o tempo. Ninguém nasce grande, não queira já ir terceirizando, ir contratando. Quem nasce grande é monstro, tá? Coloca isso na sua cabeça e ninguém vai te criticar se essa pessoa estiver acima de você. Então, assim, eu falo isso porque eu respeito muito quem está na caminhada. Quando eu vejo que a pessoa está ali trabalhando, por mais que às vezes você vê que está errando em alguma coisa ou outra, mas a pessoa está ali ligando para cliente, trabalhando até tarde. E eu me vejo nessa fase, porque a gente atendia até 10 horas da noite, a gente fazia venda, não tem dessa, entendeu? Precisa ser feito. Só que aí a gente vê o tanto que as coisas vão caminhando e vão evoluindo rápido na nossa vida. E assim pode ser na sua vida também. Então é isso, rapaziada. Continua acompanhando aqui no canal. Se inscreve se você gostou do vídeo. Meu Instagram tá aqui na descrição também. Me segue todo dia, tá tendo conteúdo lá. É Ouro, a caixinha de pergunta. Entra lá, deixa a sua pergunta lá no Stories que eu vou responder todo mundo. Aqui nos comentários também eu respondo todo mundo. Então é isso, bora pra cima. Deus abençoe vocês.